Olha só, hoje nós vamos fazer a correção da atividade da 23ª semana, onde nós falamos sobre a cinemática em revisão, tá certo? Nós concluímos o ensino da cinemática e fizemos uma revisão a respeito, tá? Então, vamos corrigir a atividade de revisão. Olha só, aqui está a atividade, tá? Que vocês receberam. Eu vou fazer a explicação começando do lado esquerdo, tá bom? De cima para baixo, como essa seta está indicando. Bom, nós falamos sobre os movimentos dos corpos, tá certo? Os movimentos dos corpos, o estudo do movimento dos corpos, eles são estudados pela mecânica, não é isso? A mecânica, ela se divide em duas áreas, a dinâmica e a outra que eu queria que vocês preenchessem o quadrinho. Então, a resposta correta aí seria cinemática, tá bom? A mecânica se divide em dinâmica e cinemática. A mecânica, galera, ele considera um corpo em movimento quando sua posição em relação a o quê? Aí eu queria que você preenchesse. Com relação a um referencial, muda com o passar do tempo. Então, a gente sabe que um corpo está em movimento quando, em relação a um referencial, sua posição muda com o passar do tempo, né? Bom, mas também a gente pode ter um corpo em repouso, não é? Então, o contrário do movimento é repouso. Repouso significa parado. E eu sei que um corpo ele está em repouso quando sua posição no espaço em relação a um referencial não muda com o passar do tempo. Então, movimento, as posições no espaço mudam com relação ao referencial. Repouso, as posições no espaço não mudam com relação ao referencial. Então, a gente sabe que um corpo está em movimento ou em repouso por isso, tá bom? Vamos agora para a segunda parte do nosso mapa mental, tá bom? Eu vou começar também de cima para baixo e eu vou começar primeiro por esse lado esquerdo, tá bom? Pelo lado esquerdo dessa segunda parte. Bom, ainda falando sobre o movimento dos corpos, o movimento dos corpos em trajetória retilínea, nós vimos que eles podem ser classificados em movimento retilíneo uniforme, ou MRU, e aí, quando o corpo tem o que constante? Velocidade. Então, o corpo tem movimento retilíneo uniforme, a principal característica dele é quando ele possui velocidade constante. E ele tem apenas uma função horária, que é a função horária do espaço. S é igual a SO mais VT, tá bom? Bom, o outro tipo de movimento que tem trajetória retilínea é o movimento o quê? Tá? Aí você tinha embaixo as equações. A principal característica era que ele tinha aceleração constante. Então, que movimento é esse? É o movimento retilíneo uniformemente variado, não é? Então, para você preencher com essas palavrinhas aí, uniformemente variado. O M, R e o V. Bom, no MR e o V, a principal característica, como eu já falei, é possuir aceleração constante. Lembra que a equação da aceleração é essa que está aparecendo aí no meio para vocês, ó. A é igual a ΔV sobre ΔT. Bom, o movimento retilíneo uniformemente variado, ele tem as seguintes funções horárias. A equação, só tem duas, né? A equação do espaço, a função horária do espaço, S é igual a SO mais VT mais 1 meio de AT quadrado. E a outra, qual era a outra? Eu queria que você preenchesse o quadrinho com a outra. A da velocidade, onde V é igual a V0, que é a velocidade inicial, mais AT. Tá bom, pessoal? Então, vocês observem aí esse mapa mental. O que está em vermelho era o que eu queria que vocês preenchessem. Corrijam, vejam se vocês fizeram corretamente, tá bom? Tirem foto e postem no nosso grupo, a atividade com a correção. Lembre-se que, quando você posta a correção da atividade, você ganha um extra, um bônus, tá bom? Tchauzinho, pessoal. Amanhã nós teremos vídeo de novo conteúdo. Nós falamos sobre a dinâmica. Nós vamos começar a estudar força, tá bom? Tchauzinho, pessoal. Até a próxima aula.